Muito obrigado, deputada Cristo Nieto. Agradeço imensamente a iniciativa da senhora de propor essa audiência, tema extremamente oportuno, considerando as prioridades políticas aqui do debate na casa esse ano. Estão anunciadas seu imposto de renda. Agradeço toda a comissão que aprovou a realização desse debate, também a equipe que muito gentilmente trabalhou na organização e está dando todo o apoio para isso, e a todos os presentes por nos acompanharem, e também quem acompanha online a reunião. É uma enorme satisfação, sempre uma honra participar dos debates aqui na casa. Bom, o tema é de grande relevância e de grande impacto na vida de todas as famílias do Brasil, na prática de todas as pessoas. Todos os cidadãos são bastante impactados pela tributação aqui no nosso país. A taxa tributária média, na prática, entre tributação de renda e tributação de consumo, acaba ficando entre 40% e 50% da renda que toda pessoa recebe, o que gera um impacto bastante importante no desenvolvimento e na vida de todas as pessoas. Por isso, promover um sistema tributário mais justo, progressivo e que esteja conforme a capacidade contributiva de cada pessoa e de cada família é uma das principais medidas que o parlamento pode adotar para proteger a renda familiar, e dessa forma o desenvolvimento de todas as famílias. Certo? Eu tenho uma apresentação aqui, se puder ser feita a projeção. Então começamos aqui já. Tem alguns dados relevantes aqui para compartilhar com vocês. Mas eu já vou adiantando, trazendo como fundamento da exposição o que se apresenta no artigo 226 da nossa Constituição, e que diz que preconiza que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Essa proteção ela tem consequências, precisa ter consequências tributárias, não é? Essa especial proteção, ela precisa, na verdade, permear todo o ordenamento legal do nosso país e ter consequências legais. Se puder passar para o primeiro, por favor. Não, acho que não, porque eu estou aqui, eu uso esse daqui como feedback aqui para mim. Obrigado. Fica duplo assim, mas... Então, essa especial proteção, um desdobramento possível que é defendido por vários doutrinadores da área tributária é justamente um reconhecimento da realidade familiar do ponto de vista tributário, não é? E isso parte do reconhecimento da capacidade contributiva. Se puder passar para o próximo slide, tem aqui um comentário da professora Misabel Derzi. Pode passar? Isso. Aqui é um trecho de um artigo dela, Justiça Prospectiva no Imposto sobre a Renda, uma doutrinadora muito importante, faz parte, é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, sempre presente em audiências públicas aqui da reforma tributária. Então, ela comenta, né, esse dever, trazendo também o consagrado no artigo 229, a respeito do dever de assistir, criar e educar os filhos. Não pode desencadear consequências fiscais mais gravosas para para as famílias, não é? Ou seja, não pode haver nenhum tipo de embaraço criado pelo poder público para o desenvolvimento familiar. Pelo contrário, o que cabe a partir da interpretação mais adequada do artigo 226 é que o poder público produza indutores do desenvolvimento familiar, não embaraços. E a gente sabe que as questões tributárias podem ser embaraços importantes para o desenvolvimento familiar. Aqui no nosso país existem pesquisas a respeito das decisões familiares em relação, por exemplo, à fertilidade e natalidade. As taxas de natalidade no país hoje já estão em torno de 1,6 filho por mulher, menores do que vários países europeus, estão em queda, em um ritmo acelerado desde a pandemia, não é? Um ritmo que se acelerou, tanto que no censo de 2022 havia uma expectativa, pelas projeções do IBGE, de termos uma população entre 215 e 220 milhões de pessoas, e, na realidade, a população brasileira hoje é menor do que 205 milhões. As manchetes sumiram 10 milhões de brasileiros.
na verdade, são pessoas que não nasceram em função do ritmo da queda acentuada nas taxas de natalidade. E o grande motivo alegado pelas famílias, conforme pesquisas de opiniões e também pesquisas empíricas publicadas em periódicos acadêmicos, são questões econômicas, não é? A dificuldade em gerir uma família, ela tem em grande medida uma dimensão econômica e as famílias acabam tomando decisões pautadas por essas situações econômicas. Então, uma tributação que tenha elementos injustos vai criar um embaraço para as famílias que vai ter consequências diretas a respeito das decisões e, no nosso entendimento, essas consequências contrariam o que está preconizado, né? Elas acabam criando um embaraço em função da situação familiar. Pode passar. Portanto, aqui ainda citando a professora Misabel, falando da necessidade de o direito tributário captar a real capacidade econômica do contribuinte, não é? E ela defende o método de splitting familiar, sobre o qual falaremos ao longo dessa audiência, né, que é uma técnica de aferir a capacidade contributiva da família em função da sua composição familiar, não é? Parece evidente que uma família em que dedica tempo, recursos e esforços para criar filhos, exercendo não só esse direito, mas também esse dever de cuidado das crianças, ela deve ter um reconhecimento explícito da sociedade pelo bem que ela traz, porque ainda que a decisão de ter um filho seja uma decisão privada, essa decisão ela tem consequências públicas, não é? Na medida em que a sociedade ela se desenvolve a partir do cuidado exercido pelas famílias. Então, é necessário também um reconhecimento tributário que vai acontecer na medida em que houver um aferimento adequado da capacidade contributiva das famílias. Pode passar, por gentileza? Pode passar. Existe um histórico de proteção das famílias no marco legal brasileiro, que começa até num decreto, através do Decreto-Lei 3.200 de 1941, que traz uma série de medidas sobre a organização e proteção da família, né? Então, claro, é um contexto diferente, né? No contexto do governo do Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, havia um interesse explícito em promover um crescimento populacional no país, tendo em vista as políticas econômicas. É nesse contexto, nesse marco que foi criado o Decreto-Lei, dentre várias outras medidas, não é, migratórias e imigratórias, mas havia uma série de reconhecimentos legais, do ponto de vista tributário, da situação da família, que depois foram revogadas, né? Foi revogado pela Lei 4.357 de 1964. Aí depois, com a atualização do imposto de renda, essas disposições foram atualizadas a partir dessa legislação de 1964. Pode avançar, por gentileza. Então, o modelo tributário hoje previsto para a tributação da renda familiar, no âmbito do imposto de renda, ele, ainda que preveja uma declaração em conjunto da renda, no caso de pessoas casadas, existem casos, inclusive, em que a declaração conjunta vai gerar uma tributação maior do que se as pessoas fizessem uma declaração separada, o que mostra uma existência de uma certa distorção no imposto de renda, que inclusive pode ensejar fraudes, não é? Pessoas que têm uma união de fato e, para exercer uma vantagem tributária, elas, diante do Estado, acabam não efetuando o casamento ou reconhecimento da união estável para pagar menos impostos, né? Existem relatos desse tipo de situação, o que evidencia uma certa distorção no modelo de tributação, que acaba penalizando as famílias nesse caso, não é? Se a pessoa faz uma declaração conjunta por estar casada com seus dependentes e com isso paga mais imposto do que se não o fizesse, mostra um modelo que acaba penalizando a família, o que pode gerar um embaraço tributário em alguns casos. A técnica do splitting familiar, ela é adotada sobretudo na França, existem outros países que adotam. Na França há um reconhecimento não só da união conjugal para fins de aferimento da capacidade contributiva da família,
como também a quantidade de dependentes e a condição desses dependentes, né? Seja o número de filhos e até mesmo se há algum filho com alguma deficiência, isso conta mais, porque naturalmente exige mais gastos e esforços daquela família, e uma contrapartida do Estado, portanto, é fazer um reconhecimento devido a essa situação. Aqui no país, no Brasil, a gente sabe que o modelo funciona de forma diferente. Há deduções que podem ser feitas do imposto de renda por dependente e por saúde, educação. Essas deduções, elas dizem respeito a receber um reembolso, né, do imposto de renda, que é feito a posteriori. No caso do modelo francês, é um ajuste na própria alíquota a que a pessoa está incidindo, e a alíquota efetiva dela vai variar em função da situação familiar, já havendo um reconhecimento prévio da capacidade contributiva daquele núcleo familiar, resultando, na nossa visão, num aferimento mais justo do próprio imposto de renda. Pode avançar. O modelo francês, ele tem, por outro lado, ele tem alíquotas nominais mais, vamos dizer, maiores do que aqui no Brasil. Não é? As alíquotas nominais chegam aqui é uma tabela com alguns dados, de um resumo da tributação, de como ficaria a tributação. A alíquota nominal na França chega a 45%, é um valor muito superior ao caso do Brasil. Porém, as alíquotas efetivas que as pessoas vão pagar vão variar enormemente em função da situação familiar daquelas pessoas, justamente por causa da aplicação do método do splitting familiar, não é? Em que pode haver uma redução bastante significativa da alíquota em que a pessoa está incidida em função da sua situação familiar, sobretudo o número de dependentes. Na medida que as pessoas deixam de ser dependentes, elas param de contar com fins de vantagem tributária, para então a família, essa pessoa, ficar com a alíquota nominal correspondente à sua renda sem contar isso, o que garante uma certa progressividade para o imposto de renda e um reconhecimento efetivo da capacidade contributiva dela, que aumenta à medida que filhos deixem de ser dependentes, por exemplo. Pode avançar. Bom, aqui no Brasil um dado que não variou muito desde então, a renda disponível familiar per capita, que é uma métrica, menos de R$2.000, continua sendo assim, é um dado que vem da pesquisa POF, né, aqui do Brasil, para nós entendermos a situação da média dos domicílios, né, apesar do PIB brasileiro estar entre os 10 principais do mundo, os 10 maiores, a renda per capita média é muito baixa no país, um país em que tem muita pobreza, um país com certas desigualdades muito, muito fortes. Pode avançar para o próximo? Aqui, quando a gente olha, são só uns dados, depois esse material fica disponível na comissão para quem quiser olhar, mas são dados de receitas tributárias da União. A gente vê que a tributação de renda de pessoa física tem um impacto moderado assim na arrecadação geral da União, que é em torno de R$2 trilhões. Nós estamos falando aí de um universo de menos de R$200 bilhões, quando a gente fala de imposto de renda de pessoa física. Então tem uma importância, a maior parte da arrecadação do imposto de renda vem do imposto de renda de pessoa jurídica, só para darmos um contexto numérico aqui. Pode passar para o próximo, que é um gráfico sobre carga tributária por base de incidência, comparando o Brasil com os países da OCDE. E aqui é uma ilustração bem explícita da questão de que em países ricos tributam mais a renda do que os bens e serviços. E não é o caso aqui do Brasil. A arrecadação brasileira, que vai aparecer na segunda flecha que indica, ficou um pouco pequeno, ela é muito dependente da tributação de bens e serviços, que é regressiva, não é? Porque acaba proporcionalmente afetando mais famílias pobres, e na tributação de folha de pagamentos, não é? Quando a média da OCDE dá um peso muito maior para a tributação de renda, né, desonerando também folha de pagamentos e diminuindo a proporção de arrecadação por bens e serviços, né, que é o IVA, né, que agora todo o debate da reforma tributária foi em torno disso. Então, isso gera uma necessidade, nós temos uma tributação de renda mais adequada, com uma base adequada de contribuintes, né, se nós quisermos seguir o padrão OCDE, que parece ser adequado, né? É um caminho, do ponto de vista de direito comparado, que traz um caminho interessante. Pode avançar próximo, e já encerrando. Aqui trazendo um pouco dados de alíquota efetiva, que está destacado em vermelho. Então, existe uma certa regressividade no imposto de renda aqui no Brasil, por causa das alíquotas efetivas, não é?
em função de deduções que não têm limitações, as pessoas mais ricas do Brasil pagam uma alíquota menor do que um assalariado de classe média, um servidor público, por exemplo, o que não deveria acontecer. Pode passar para o próximo. Esse dado é da Receita Federal. E aqui um gráfico de elaboração própria que mostra isso, né? Em amarelo é o imposto pago por faixa de renda, então a gente vê que do imposto de renda de pessoa física, a maior parte das contribuições vão ser pessoas a partir de 7 salários mínimos de renda. E em azul aparecem as deduções por despesas médicas, que não têm limites hoje, e por isso cria uma grande distorção, né? Por faixa de renda, 15 bilhões de reais, depois 12 bilhões de reais. Quando a gente fala de criar um modelo mais justo, talvez também pode haver um espaço para revisar certas despesas médicas, porque elas não têm nenhum limite e geram uma renúncia aí anual para a União em torno de algumas dezenas de bilhões de reais, de forma regressiva, não é? Porque pessoas mais ricas têm mais dinheiro para fazer despesas médicas, e aqui a gente sabe que inclui até, sei lá, tratamentos estéticos acabam entrando com isso, né? Pessoas que gastam milhares de reais por ano, e a sociedade precisa discutir se quer realmente isentar, dar porque isso gera um gasto tributário, não é? Para esse tipo de despesa, dezenas de bilhões de reais por ano. Então talvez haja espaço aqui para trabalhar com esses gastos, tá? Pode avançar. Então a questão é essa, né? Há um debate agora de tirar 10 pessoas da base de cálculo, 10 milhões de pessoas da base de cálculo de imposto de renda, que é o que será discutido na comissão especial, não é? O Brasil precisa entender se esse é o caminho que é seguir, reduzir a base do imposto de renda ou reduzir, ou então, enfim, fazer um aspecto mais justo, né? Nós entendemos que garantir uma tributação mais justa para as famílias, reconhecendo a sua capacidade contributiva, vai trazer uma série de benefícios, tanto do ponto de vista de possibilidades do próprio Estado arrecadar, que hoje é um tema, enfim, dada a situação, prioritário, mas também de garantir que as famílias tenham a sua capacidade contributiva devidamente reconhecida e garantir, assim, uma melhor proteção da renda familiar. A metodologia de splitting, que acho que vai ser mais detalhadamente debatida pelos próximos expositores, pode permitir isso, trazer uma novidade importante para a construção de um imposto de renda mais justo para quem tem família aqui no nosso país. Era isso que eu gostaria de falar. Agradeço bastante o tempo e o espaço e reitero à comissão o agradecimento e fico à disposição para posteriores esclarecimentos. Muito obrigado.